mulheres, bom dia. Vamos para mais um devocional? Hoje, dia de número 5, está em 2 Crônicas 22. Vamos falar sobre Atalia. E o versículo base é 2 Reis 11:1. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Essa mulher era filha de Jezabel. Kuyper vai colocá-la como uma mulher licenciosa. Significa devassa, que levava uma vida depravada, desregrada, libidinosa, lasciva, desbocada, descomedida e desenfreada. Havia um rei que veio da casa de Davi que foi permissivo, que ao invés de se unir a Elias para lutar contra a dinastia de Acabe, ele se uniu e permitiu que um filho, Jorão, casasse com a filha de Jezabel. Atalia, filha de Jezabel, automaticamente trouxe o seu veneno de Sidom, derramou em Israel e estava prestes a derramar também em Jerusalém. Feita a rainha, ela já ergueu os postes ídolos a Baal, tudo isso por conta dessa idolatria. Jezabel também lutava contra Elias por conta da idolatria a Baal, a idolatria que eu não quero atentar somente ao poste ídolo, mas que nós colocamos... Pensamos uma analogia a nós, o que seria o nosso ídolo nesse caso? O mundanismo prevaleceu naquele lugar e os que temiam a Jeová tiveram que abandonar Jerusalém. Contudo, Deus levantou Jeú, que estava disposto a exterminar com a dinastia de Acabe. Matou Acasias, que era o filho de Jorão, com Atalia, que seria o próximo sucessor. E ela decidiu exterminar todos os filhos de Jorão, ou seja, os filhos do próprio marido. Assumiu novamente o reinado. Descobriram milagrosamente que havia um filho de Acasias, ou seja, neto dela, filho de Acasias, com o nome Joás, e estava na casa de uma irmã de Acasias, esposa do sacerdote Joiada. Atalia reinou por 6 anos e depois Joiada proclamou Joás a rei. E Atalia foi executada e nisso seguiu com a demolição de todos os postes ídolos, os altares de Baal. E graças a Deus por isso que Deus sempre levanta uma bênção para poder destruir a idolatria, né? Foi sempre assim no Antigo Testamento. Se nós lermos lá... os adoradores de Jeová e os adoradores de ídolos. Com Moisés não foi diferente, né? Então, vamos falar sobre Atalia. Existem coisas, às vezes, que a gente aprende para o bem e coisas que a gente aprende que não deve fazer. Então, Atalia nos ensina o que nós não devemos fazer. A manipulação, quando eu falo manipulação, o que vem à sua cabeça? Seria algo ruim? Você é uma pessoa manipuladora? Todas nós somos manipuladoras. A gente fala assim, falar com o marido, falar do jeito certo, o homem é a cabeça, a mulher é o pescoço. Não só falar do jeito certo, mas também falar a coisa certa, né? E manipulação não é uma coisa ruim, né? Significa preparar, dar forma, tocar, segurar e transportar com as mãos. Na hora remete o oleiro manipulando a massa, preparando, tocando. Isso é uma manipulação. Só que aqui o papel dela é nos mostrar que o ídolo não pode tomar o nosso coração a ponto de fazer a manipulação pecaminosa. E no livro que eu estou lendo de Mulheres em Apuros, da Marta Pierce, vou mostrar para vocês. Mas esse livro aqui é excelente, é para mulheres que aconselham outras mulheres. Eu aconselho todas as vocês lerem, porque a gente aprende bastante. Ela tem, assim, um nutritivo bíblico muito poderoso. Cada assunto que ela fala, ela coloca versículos bíblicos respaldando, e eu adoro isso. Então, ela vai falar sobre a manipulação, que a gente usa a palavra antibíblica e muda até o semblante para intimidar as pessoas e deixar as pessoas acuadas. O tempo todo você sabe que se não conseguir o que quer, pelo menos pode, no processo, punir a outra pessoa. Manipulação pecaminosa geralmente intensifica à medida que o manipulador pressiona. Mas, para conseguir o que deseja, considere algumas táticas usadas com frequência.
E aí ela vai citar as táticas de manipulação: bajulação, súplica, choro, ira, indiferença, acusações, ameaças. E no livro é legal que ela vai colocando algumas situações, uma mãe manipuladora, a qual se separou do pai, ela fala para a menina não visitar o pai, um adolescente que quer pegar o carro para ir numa ocasião, e aí ela faz um paralelo depois como nós poderíamos responder, paralelo bíblico, como poderíamos responder a cada situação, é bem legal. Então, assim, essas 7 situações, e eu ainda lembrei de alguma, não que eu sou melhor que ela, mas algum sentido de manipulação que a gente usa, que é a ser engraçada, fazer piadinha, sabe aquela situação que a gente fala assim, é na brincadeira que se diz a verdade, é brincando que se diz a verdade? Então, nem sempre é verdade, né? Tem um versículo bíblico que vai dizer assim, como louco que lança fogo, flechas e morte, assim é aquele que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira, era brincadeira. Conhece alguém assim? Que às vezes por brincadeira ofende, né? Fala aquilo que quer falar, e aí fala, eu fiz por brincadeira. E como a gente sabe que a gente está sendo manipuladora? Nós sabemos que a nossa manipulação é pecaminosa quando não aceitamos o simples não, né? As birrentas, a criança de 2, 3 aninhos que não aceita não e fica manipulando. E existe, né? Como a gente já sabe que a gente nasceu pecador, existe a manipulação desde a infância mesmo, né? E tem gente que não amadurece, que usa a manipulação pecaminosa, birrenta, até quando cresce para fazer sua própria vontade. Então, quando a gente usa essa situação antibíblica, a gente assumiu essa manipulação perigosa, pecaminosa. Só mulher faz? Não, homem também. Mas que nós possamos adotar essa manipulação positiva, sendo o pescoço, né? Aquele negócio que a gente fala, o homem aceita a ideia, ele não vai falar que é nossa, mas a gente sabe, dá uma piscadinha para Deus, fala, Deus, eu sei que o Senhor deu uma ajudadinha nisso aí. E aí você punir a pessoa quando ela te diz não. Então, quando você for e você recebeu não, para analisar se aquilo era vontade de Deus, né? Se a pessoa que te disse o não é o líder da sua casa, se você não está querendo manipular uma situação, mesmo que ela pareça uma situação de Deus para você, deixa Deus usar o seu marido para falar o não. Talvez você evitou ouvir de Deus e manipulou colocando o ídolo na frente. Tem os exemplos aqui, amizade com conflito de interesse, quando você usa uma pessoa para chegar a algum lugar, para galgar algum cargo, para falar com uma pessoa de influência. Então você percebe que a pessoa pode cair na sua manipulação, você usa como atalho. Pecamos quando não conseguimos o que queremos, né? Às vezes você é tão manipuladora que eu preciso tanto daquilo que eu vou furtar para ter aquela casa de 400 mil. Então assim, tomar cuidado os postes ídolos a Baal, né, a idolatria que a gente ergue em função da manipulação. É legal a gente perceber também, né, o Espírito Santo ministrou no meu coração sobre o perverso. E eu li um livro da Ana Beatriz, que é psiquiatra, que chama Mentes Perigosas, que me ensinou que existem pessoas maldosas, né? Ela vai falar sobre psicopatia. Inclusive, o testemunho que o pastor Jonatas citou ontem na pregação, era até uma pessoa de mente cauterizada, né? Ele era considerado um psicopata, um estuprador em série, e que ele é um milagre acontecer isso, porque o psicopata geralmente não sente nada, ele tem essa mente cauterizada. A Bíblia vai falar sobre o perverso, que não resista ao perverso. Lembra sobre Mateus 5, 39, 41, 48. Vai falar, se alguém quiser pedir para você andar 1 milha, te forçar a andar 1 milha, ande 2. Se alguém entrar em processo com você e pedir a túnica, dê a capa. Então, aqui é o sentido de não resistir a um assalto, né? É um exemplo que fica claro nos nossos dias. Você não resistir ao perverso. Te pediu algo, dê além do que ele te pediu, para que ele não te tire, talvez até a própria vida.
Mente cauterizada. Muitas pessoas apostatarão da fé por conta de pessoas que têm mente cauterizada, não têm sensibilidade e exercem essa influência abusiva, né? Não tem sentimento. Eu não anotei o versículo aqui, eu vou colocar aqui no final, tá em amarelinho. Vou colocar no final do devocional, lá a hora que eu coloco o louvor. Então, aprendermos também, sermos simples como as pombas e astuto como a serpente, né? Sermos espertos como a serpente e ter simplicidade. Só que, lembrando que o joio e o trigo crescem junto, é Deus quem vai separar. Então, a gente trata todo mundo como irmão, né? E no dia da revelação, Deus vai separá-los. Então, por que eu tô falando tudo isso com vocês? Olha que Kuyper vai falar assim: parece não haver limite para a capacidade para o mal em uma mulher com entranhas de Jezabel, ou em uma mulher como Atalia, quando não reconhece os limites de sua própria natureza humana e se recusa a aceitar as limitações de Deus, que Deus estabeleceu. A manipulação pecaminosa fica tão grande que a pessoa fica cega a ponto de não perceber que está sendo assim e recusa as limitações de Deus sobre a vida, as regras, né? Regras são boas para nos manter disciplinadas, até mesmo vivas, né? Então, por isso que eu disse a vocês sobre o perverso, mente cauterizada. Então, existe gente má, cuidado com essas pessoas, e nós que tememos a Deus, o remédio é termos um Jeú, né? Um homem da linhagem de Jeová, né? Em nossas vidas, aceitarmos a liderança de Deus sobre nós, de nossos maridos, temente a Deus. A mulher santa santifica, mas se você tem um marido santo, aceita a liderança dele sobre a sua vida. Você vê o perigo da mulher querer ser líder, querer mandar numa nação, matar homens para poder liderar, né? É um espírito do feminismo aí, que isso é antibíblico. Então, tudo que for antibíblico merece a nossa reflexão, a nossa atitude de mulher bíblica. E qual é o antídoto de tudo isso? Derrubar os postes ídolos, derrubar Baal do nosso coração. Tirar aquela idolatria que achar que a gente pode tudo, né? A manipulação pecaminosa. Então, destruir o que é antibíblico. E o que é antibíblico só reconhecemos lendo a palavra, orando e na comunhão dos santos. Amém? Excelente dia. Deus abençoe. Ó Jesus, manso e humilde de coração, ouve-me, livra-me, Jesus, do desejo de ser estimado.